Bem-vindo ao nosso curso completo de Eclesiologia, que é um curso sobre a história e a doutrina da igreja, a doutrina e a história da igreja. E nós estamos hoje na parte 4, lição 4. Nós vamos, nesta lição, nesta parte 4, estudar sobre a relação entre a igreja e estruturas. O título pode ser feito na forma de uma pergunta. A igreja precisa de estruturas físicas, instalações físicas e de dinheiro? Podemos dizer que a nossa lição, ela procura responder esta pergunta. De fato, como estruturas físicas, equipamentos, instrumentos, instalações físicas são compradas por dinheiro, nós podíamos simplificar essa pergunta mudando ela para: a igreja de Jesus Cristo precisa de dinheiro? Na forma de uma pergunta. Vamos orar. Pai Santo, Pai Nosso, oramos em nome de Jesus. Pedimos ao Espírito Santo que nos ensine na Bíblia e Ele mesmo nos faça entender, nos conduza a toda a verdade neste assunto, neste tema. Queremos entender exatamente e perfeitamente como é isso. Oramos com fé, com certeza que obteremos, que esta é a Tua vontade, que nós entendamos todos os Teus conselhos, toda a Tua doutrina, todo o Teu Evangelho. Obrigado porque temos essa certeza de que vamos obter isto que Te pedimos em oração. Oramos então agradecidos pela resposta que já está sendo dada a nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos diante então dessa pergunta. A igreja de Jesus Cristo precisa de dinheiro para existir, para viver, para ser igreja de Jesus? Eu vou te dar a resposta já. Não precisa. A igreja de Jesus Cristo não precisa de dinheiro, não precisa de estruturas físicas, nem de instalações físicas, nem de equipamentos, nem de instrumentos, nem de processos, nem de qualquer coisa material para existir. Porque a igreja de Jesus Cristo são as pessoas, não são as coisas. Mas eu quero convidar você para ficar até o fim desta lição, deste vídeo, porque eu tenho certeza que nós vamos abordar esse tema e desenvolvê-lo de um jeito que eu acredito que você nunca viu ou nunca ouviu. Então eu convido você para ficar até o fim da lição. Muito bem, vamos então simplificar, fazendo a pergunta e dando a resposta. A igreja de Jesus Cristo precisa de dinheiro para existir, para executar sua missão, sua função, para ser o que ela deve ser? A resposta é não, como já disse. Porém, nós vamos observar na Bíblia e na realidade do dia a dia que quase todas as igrejas usam o dinheiro, aplicam o dinheiro, investem o dinheiro na obra de Deus, esperam recursos para fazer a obra de Deus. Seria uma incoerência isso, uma contradição, uma maldade, um pecado, uma ganância? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver então, quando é que é sim e quando é que é não. Vamos começar aqui em Atos capítulo 2, vendo na Bíblia que a primeira igreja que existiu, a igreja de Jerusalém, lá por volta do ano 32, logo após a descida do Espírito Santo, nós já vimos em lições passadas que a igreja nasceu de uma vez só com 3.000 membros, de uma vez só, ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes. Os apóstolos batizaram de uma vez só 3.000 pessoas, mediante ali a conversão dessas 3.000 pessoas, depois da pregação de Pedro, quando ele recebeu o Espírito Santo junto com os apóstolos e pregou o Evangelho. E certamente a igreja cresceu muito, depois você vai ver em Atos, se você ver depois de Atos 2, vai haver aqui informações que a igreja já estava com mais de 5.000 membros, então a igreja de Jerusalém cresceu muito, não era uma cidade tão grande assim, mas a igreja cresceu muito, se tornou uma grande instituição ali em Jerusalém, instituição no sentido de organização de algo definido. E vamos ler aqui em Atos 2:42. E perseveravam
os convertidos, a igreja de Jerusalém, na doutrina dos apóstolos e na comunhão de uns com os outros, e no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram em Cristo estavam juntos, ou seja, a igreja vivia junto, eles congregavam, estavam juntos, e tinham tudo em comum. Está falando aqui principalmente das coisas materiais. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo de Jerusalém, não no templo da igreja. Nós não temos informação se a igreja tinha um espaço próprio dela lá, provavelmente, a princípio não ser talvez alugado. Um salão, um local para eles se reunirem. Mais provavelmente, eles não tinham. Eles estavam cada um nas suas casas, e quando eles iriam congregar, eles iam para o templo de Jerusalém, que era comum a todos os judeus. E como ali em Jerusalém todos eram judeus, eles podiam usar aquele espaço, digamos, público, para se reunir como igreja. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por que a igreja de Jerusalém viveu esse comunismo santo? Aqui, tendo tudo em comum. Isso é uma questão que vários cristãos fazem, uma questão legítima. Por que era assim? Será que esse é modelo para hoje? Será que os cristãos de hoje deveriam vender todos os seus bens particulares e fazer um fundo comum e todo mundo viveria desse fundo comum? Isso não é proibido, mas não existe praticamente nenhuma igreja que faça isso por uma questão não de falta de espiritualidade, mas sim porque isso não é viável economicamente, socialmente, financeiramente. Não há viabilidade para isso. Exigiria um nível de administração, inclusive financeira e econômica, tão sofisticado que cada igreja poderia, se fizesse isso, teria que se tornar quase que uma instituição financeira, e isso seria muito difícil gerir, e certamente as forças dos cristãos seriam tomadas para cuidar desse fundo comum e não para pregar o evangelho. Então é mais viável hoje que cada um tenha a sua vida própria, econômica e financeira, mas que se congreguem, se ajuntem e juntos ali, de uma forma de comum acordo, eles levem juntos o evangelho de Cristo na terra. Naquele tempo, isso de tornar as coisas tudo em comum era motivado não apenas por um coração doador, um coração piedoso, mas principalmente porque a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva ali de Jerusalém, esperava a volta de Jesus para qualquer momento. Eles estavam ali, né, a gente vê isso na Bíblia, que eles estavam ali esperando que Jesus voltasse a qualquer momento. Havia ali uma expectativa que Jesus voltaria nos próximos dias ou semanas, nos próximos meses, no máximo. Então, a pergunta que eles faziam para si mesmos era o seguinte: para que eu vou precisar ter 3, 4 terrenos, 3, 4 casas de aluguel, bastante dinheiro guardado, se Jesus volta daqui a pouco? Não vai resolver nada. Então, é melhor eu pegar isso que eu tenho em excesso. Provavelmente, eles não vendiam as casas próprias, óbvio. Isso é bastante óbvio. Ninguém vendia a casa própria, porque senão ele moraria onde? Né? Se estaria um morador de rua. Ou, se ele tivesse uma casa própria, uma de aluguel, e só isso, ele provavelmente não venderia a casa de aluguel, porque ele precisava dela para subsistir. Então, isso aqui, quando diz que estavam juntos e vendiam as propriedades e bens, significa as propriedades e bens que estavam, digamos assim, sobrando, que não era necessário para a subsistência deles, e dividiam com os mais pobres. Porque Jesus estava voltando, e para que ficar com excesso de riquezas? Até porque os apóstolos certamente pregavam o ensino de Jesus, que dizia que as pessoas não deveriam acumular tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. Então essa era a razão pela qual a igreja de Jerusalém viveu isso. Você não vê isso em nenhuma outra igreja do Novo Testamento. Você não vê isso em Éfeso, em Roma, você não vê isso em Corinto, você não vê nas 7 cartas do Apocalipse, nenhuma delas descrevendo isso, nem Jesus ordenando isso. Jesus nunca ordenou isso,
que as pessoas vendessem os seus bens supérfluos, não necessários para a subsistência, e forçosamente, estou dizendo que Jesus nunca ordenou isso, ele pode ter ensinado que isso era uma atitude piedosa, santa, e com galardões e galardões, mas ele nunca ordenou isso, obrigou isso a nenhuma igreja. Então, dado isso, que este aspecto em especial não é normativo para todas as igrejas, apenas inspirativo, nós passamos a ver então que a igreja de Jerusalém movimentava dinheiro. Ela precisava de dinheiro, especificamente para suprir as necessidades materiais dos membros mais pobres. Nós temos aí a continuação desse texto em Atos 4, versículo 32, que diz assim: da multidão dos que creram era um só coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Um grande coração solidário, generoso, doador, amigo. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes em dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Nós temos aí então, de novo, a informação aí de que a igreja movimentava dinheiro e essa movimentação financeira era usada principalmente para socorrer os necessitados. É claro, não precisa falar, mas é óbvio que uma parte do dinheiro também era usado para manter o grupo apostólico. Pelo menos alguns dos apóstolos viviam do evangelho. Paulo fala isso, por exemplo, de Pedro, que Pedro vivia do evangelho. E isso é perfeitamente legítimo. O próprio Paulo, em alguns momentos da vida dele, viveu do evangelho, ou seja, alguns dos apóstolos, pelo menos, e talvez alguns dos pastores, certamente alguns dos pastores das igrejas primitivas, eram sustentados materialmente pela igreja. Então, uma parte do dinheiro movimentado não apenas era usado para acudir os necessitados da igreja, mas também para sustentar os ministérios da igreja. Muito bem. Nós então estamos vendo aqui na Bíblia, nos textos de Atos, que a igreja não precisa de dinheiro, mas que a igreja, às vezes, movimenta dinheiro, e quase sempre movimenta. E nós vemos aqui que a primeira igreja movimentou. Certamente, com 5.000 membros, pelo menos, a igreja de Jerusalém movimentava uma grande quantidade de recursos financeiros. Mesmo que seja para ajudar os pobres, mesmo que seja para sustento de ministério, mas havia uma grande movimentação. O que acontece com relação a uma igreja que diz assim: nós não vamos usar dinheiro, não vai haver movimentação financeira entre nós, nós não vamos alugar salões, nós não vamos construir templos, nós não vamos ter ministérios remunerados, nós não vamos ter funcionários, não vamos pagar conta de luz nem de água, nós não vamos ter instrumentos musicais, nem equipamentos, nem cadeiras, não vamos ter local para acampamentos, nós não vamos ter nenhuma estrutura ou demanda que precise de dinheiro. Nós não vamos ter recolhimento de ofertas, nem de dízimos, nós vamos existir apenas para nos ajuntarmos, orarmos, pregarmos o Evangelho, estudarmos a Bíblia, sermos carinhosos uns com os outros, termos comunhão. É possível isso? Eu vou lhes dar um testemunho meu pessoal. Eu morei um tempo em Campinas, interior de São Paulo, e nesse tempo eu conheci uma igreja em Campinas, que se chamava, eu creio que ela existe ainda, no Brasil, Alvo da Mocidade. A igreja Alvo da Mocidade, em Campinas, era uma igreja muito interessante. Eles não tinham templo, não tinham pastores remunerados, não tinham funcionários, não tinham cadeiras, não tinham equipamentos, não tinham instrumentos, não tinham nada. Nada, nada, nada. Como é que eles viviam? Eles se reuniam cada hora num lugar. Então, eu estava lá e eu me lembro que durante a semana
me falaram assim: Marcelo, essa semana o culto do meio da semana vai ser na casa do irmão tal. Aí ia para lá um grupo de pessoas, era uma igreja pequena, bem pequena. E aqueles irmãos que foram para lá, 6, 7, 8 irmãos, faziam um culto na casa daquele irmão, e esse era o culto da igreja no meio da semana. Dava o endereço daquele irmão, o bairro que ele morava, cada um se virava para ir lá. Uns iam a pé, outros iam de ônibus, outros iam de carro, e lá era o culto. E não tinha que pagar o irmão por isso. Ele abria a casa dele, e a cadeira dele, a luz elétrica dele, e a casa dele, é que era. Num outro dia, eu estava lá e eles me falaram assim: o culto desse domingo da igreja vai ser lá na pizzaria Villani. Aí nós fomos lá, um grupo de 10 pessoas mais ou menos, 10, 15 pessoas, não me lembro bem. Eu estava participando com eles nessa época, fiquei alguns meses participando com eles. Na verdade não chegou a ser muitos meses não, foram poucos meses. 2, 3 meses, se eu não me engano, fiquei congregando com eles. E nós fomos um domingo à noite por uma pizzaria da cidade, chamada Villani. Eles conversaram com o dono da pizzaria antes, o dono reservou um fundo da pizzaria, assim, algumas mesas e cadeiras. Essas pessoas foram para lá, esses irmãos, eu inclusive, nós nos sentamos nessas cadeiras e mesas reservadas, e lá cantamos, um irmão levou o violão dele, puxou lá o louvor, a gente cantou um pouco, um outro irmão compartilhou algo da Bíblia, e nós fizemos uma oração, terminou, todo mundo pediu pizza, comemos a pizza, tivemos comunhão e fomos para nossas casas. E naquele tempo, em Campinas, pelo menos, a Alvo da Mocidade, ela funcionava assim. Ela não tinha salão, ela se reunia cada hora num lugar. E me lembro que na própria Unicamp tinha reuniões lá de vez em quando, nas salas de aula. Então, a Igreja Alvo da Mocidade em Campinas, lá na década de 1980, 86, 87, era uma igreja puramente de pessoas. Não existia mais nada, eles não tinham uma caneta. Não tinham nada como igreja. Eles eram puramente as pessoas. Isso era muito importante, muito forte, porque eu vivi ali a plena realidade desse princípio que nós sabemos. A igreja são as pessoas. E assim foi ali na Alvo da Mocidade, em Campinas. Vivi ali com eles uns 2, 3 meses, na mais pura essência da Igreja de Cristo na Terra, que são pessoas. Eles não tinham preocupação em dízimos e ofertas, em conta de água e de luz, em aluguel, em IPTU. Eles não tinham que comprar cadeiras, renovar cadeiras, fazer manutenção de coisa alguma. Não tinham instrumentos para comprar e dar manutenção. Eles não tinham nenhuma preocupação com dinheiro, com estrutura física, com zelador, com manutenção. Nenhuma preocupação com a parte física, a parte material, a parte de dinheiro. Provavelmente eu não tive essa experiência, mas provavelmente se algum dos irmãos precisasse de alguma coisa material, eles fariam como se fosse uma vaquinha e ajudava aquele irmão ou irmã. E pronto. Alvo da Mocidade. Me parece que ela ainda existe no Brasil em alguns locais. E é a única igreja que eu conheço, eu, Marcelo, conheço, por experiência própria, que não tinha nenhuma necessidade de dinheiro como igreja ali. Muito bem. Por que todas as igrejas não são assim? Não seria muito interessante? Eliminaria muitos problemas? Por exemplo, quem se envolveria, quem que seria mercenário para se envolver com a igreja? Não movimenta dinheiro. Então isso purificaria a igreja de um monte de mercenários de uma vez só. Também evitaria escândalos financeiros, também evitaria problemas doutrinários, tais como se o dízimo é ou não é para a igreja do Novo Testamento. Enfim, evitaria vários problemas e a igreja seria mais simples e mais leve. Qual o problema disso, então? Por que todas as igrejas não são assim? Por que Jerusalém não era assim? Né? Certamente Pedro, que era um dos pastores lá em Jerusalém, a Bíblia fala que ele era sustentado pela igreja. Então, pelo menos Pedro precisava ser sustentado pela igreja de Jerusalém. Então, tinha que ter recolhimento de ofertas, pelo menos para sustentar Pedro, mas provavelmente haveriam outros, além da ajuda aos necessitados.
Por uma razão simples. A igreja que não tem estrutura física, que não tem alguma capacidade financeira, ela não crescerá muito. Ela não crescerá muito. Então nós temos um problema. Nós ganhamos de um lado e perdemos de outro. Nós vamos ganhar imediatamente uma igreja isenta de problemas financeiros, de escândalos financeiros, de mercenários. Imediatamente a gente ganha esse paraíso. Mas nós vamos ganhar, ou melhor, vamos perder por um outro lado. Essa igreja não cresce muito. Não cresce. A Alvo da Mocidade é uma igreja pequena, era pequena e é pequena até hoje. Se Campinas dependesse da Alvo da Mocidade para ser evangelizada, não seria, como não é até hoje. E se o Brasil dependesse dessa igreja Alvo da Mocidade para ser evangelizada, não seria, como não seria até hoje. E todas as igrejas desse tipo, que não movimentam recursos financeiros, serão sempre limitadas. Eu não estou dizendo de igrejas que não fazem uso de dízimo. Por exemplo, a congregação cristã, eles não fazem uso de dízimos. Mas a congregação cristã movimenta muito dinheiro. Eles pedem ofertas. E as ofertas na congregação cristã, muitas vezes, são maiores que o dízimo. E lá, os anciãos, que são os pastores da congregação cristã, eles levam os irmãos e irmãs da igreja a fazerem ofertas para as necessidades. Não só dos necessitados, da própria igreja. Se eles querem construir um templo novo, são os irmãos ali da igreja que devem ofertar, e são eles e não o Estado, não os vizinhos, mas eles devem ofertar quantias grandes, porque ninguém constrói templo com moedas, para construir aquele templo. Então a congregação cristã movimenta dinheiro. Eu não estou me referindo, então, a dízimos e ofertas, estou me referindo à movimentação financeira. A Alvo da Mocidade praticamente não movimentava dinheiro. É isso que eu estou dizendo. Eles não construíam templos, por exemplo. Então, não compravam terrenos. Não tinham vários e vários ministérios sustentados, que exigia mês a mês, sistematicamente, a entrada de recursos financeiros. Uma igreja que não movimenta dinheiro, ela não terá força de crescimento. Não terá ministérios remunerados, sustentados financeiramente, para cuidar só da obra de Deus. Todo mundo tem que trabalhar. E aí fica cansado, e aí não se pode fazer muito a obra de Deus, não se pode se dedicar tanto quanto aqueles que têm um tempo integral. O que acontece? Alguém diz, mas se você começa a usar recursos financeiros, que normalmente são produzidos por dízimos e ou ofertas, não só dízimos, pode ser ofertas também, pode ser só oferta. Algumas igrejas usam só ofertas, como a congregação cristã, outras igrejas usam dízimos e ofertas, como a maioria das igrejas chamadas evangélicas. Não poderíamos ter aí o risco de escândalos financeiros e lobos e mercenários entrando na igreja? Claro que poderíamos e temos o risco, e pior que o risco, nós temos casos. Todos nós sabemos, em especial no Brasil, a quantidade de mercenários que estão se aproveitando de igrejas aqui no Brasil. Igrejas que se tornaram verdadeiras empresas, impérios pessoais financeiros, ou de famílias que dominam uma igreja financeiramente, ou uma instituição que domina financeiramente, que vendem os produtos, que fazem da piedade fonte de lucro, que são mercenários literais. Claro que temos isso, riscos e escândalos financeiros com pastores, bispos, apóstolos, missionários, membros de igreja, tesoureiros de igreja, que fraudam a tesouraria da igreja. Fiquei sabendo de um caso, numa cidade aqui próxima, numa igreja adventista, pastores que fazem coisas erradas envolvendo dinheiro. Quando se envolve política, então fica pior. Programas de televisão de igrejas que só ficam vendendo produtos, não evangelizam. E assim vai. Sim, temos esse problema. Como fazemos então? Nós ficamos entre aquelas duas situações.
Não vamos envolver dinheiro não, mas também o evangelho não cresce. O evangelho tem que crescer porque a salvação de todo aquele que crê é o evangelho de Jesus Cristo. Vamos continuar lendo na Bíblia aqui. Quando você vai para 1 Timóteo capítulo 6, você vê o apóstolo Paulo puxando a orelha com relação ao uso errado de dinheiro na igreja. Paulo diz assim, 1 Timóteo 6, versículo 5, a parte B dele. Homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade, a santidade no evangelho, a vida cristã, o ministério cristão, é fonte de lucro. Paulo está dizendo que esses homens que se tornam mercenários do evangelho são homens de mente pervertida, são privados da verdade, não têm a verdade, são homens que vivem nas trevas, no mentira, no engano e certamente vão ser condenados ao inferno, certamente. Vamos ver aqui em Lucas 21, que o fato de existir, Lucas capítulo 21, verso de 1 a 4, o fato de existir mercenários na igreja não foi algo que incomodou o Senhor Jesus. Ele sabia que isso ia existir, mas ele não se incomodou com isso. E ele valorizou as pessoas que investem na obra de Deus, na igreja dele mesmo. Lucas 21, capítulo 21, versículo 1 em diante. Estando Jesus a observar as pessoas, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes ricos deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta mulher, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus estava lá no templo de Jerusalém, isso aqui aconteceu no templo de Jerusalém, e ele estava observando as pessoas darem ofertas. Lá no texto paralelo de Marcos 12, vamos lá ler, Marcos 12, além de dizer que a mulher deu, as 2 moedas que a mulher deu eram as menores moedas da época, como se fosse 2 moedas de 1 centavo hoje, ou seja, quase insignificante, e Jesus valorizou essa oferta de 2 centavos mais do que todas as outras, que podiam ser milhares de reais. Existe aqui em Marcos 12, a partir do verso 41, um relato mais detalhado desse episódio. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Veja bem, Jesus foi no culto, vamos dizer assim, sentou na frente do gasofilácio, ele não sentou lá longe, lá atrás, não, ele sentou na frente do gasofilácio, como se ele falasse assim, vou sentar aqui na frente do gasofilácio, que é o cofre onde se deposita ofertas para a igreja, e vou ficar observando como que as pessoas dão oferta aqui no templo. E ele observava o valor, porque eles não davam dentro de envelopes, eles davam visível, como se fosse um cesto grande, as pessoas iam pondo ali o dinheiro, então era possível ver a quantia que cada um punha. Porque ele disse aqui na Bíblia diz que muitos ricos depositavam grandes quantias, e uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, as mais simples que existiam na época. Então Jesus via o valor que era colocado. O que mostra que Jesus está interessado em como nós usamos o nosso dinheiro na obra dele. Senão ele não estaria ali. E, aliás, tem autores da Bíblia que contaram, eu nunca contei, mas tem autores da Bíblia que contaram que a Bíblia fala mais em dinheiro do que em fé. Tem mais versículos na Bíblia falando de dinheiro do que versículos na Bíblia falando de fé. E veja bem, a fé é um dos temas mais importantes da Bíblia, porque a salvação é pela fé. Se a Bíblia, que é o livro da salvação, fala menos de fé do que de dinheiro, é porque dinheiro é muito importante. Não para a salvação, mas para medir o coração do homem e da mulher. Porque onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Se um homem e uma mulher, ele tem o seu coração no dinheiro, então ele é adorador de Mamon. Mesmo que esteja na igreja, mas é adorador de Mamon. Então, o dinheiro prova o coração do homem e da mulher. Mostra no que verdadeiramente nós
estamos colocando a nossa confiança. Lucas capítulo 18 tem o famoso episódio do jovem rico. E nós sabemos ali, no episódio do jovem rico, aquela famosa frase de Jesus, né? Sobre mais fácil passar ou entrar o camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Vamos ler lá? Lucas 18, 24. E Jesus, vendo-o, o jovem rico assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, os ricos. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu conheci uma senhora, que eu ainda acredito ser viva, aqui na cidade de Lavras, uma senhora muito rica, e ela me disse que quando ela lê esse versículo na Bíblia, ela treme da cabeça aos pés, porque ela é muito rica. Então ela lê aqui Jesus falando, é muito difícil uma pessoa rica entrar na salvação, é muito difícil entrar no reino dos céus, no reino de Deus, na salvação. É mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então essa senhora muito rica aqui da cidade de Lavras, uma vez conversando comigo, ela falou que ela treme, ela fez até o gesto, ela até fez o que ela sente. Ela falou assim, eu tremo de cima e embaixo, da cabeça aos pés eu tremo quando eu vejo esse versículo. Certamente preocupada com a salvação dela. Para que ninguém diga que Jesus disse que é impossível um rico ser salvo, ele disse que é muito difícil, ele não falou impossível. O versículo 26 continua dizendo, e os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Por quê? Porque todo mundo quer ter dinheiro, quer ficar rico. Então, ninguém vai ser salvo, porque todo mundo quer ficar rico, e ser rico impede de entrar no reino dos céus, então ninguém vai ser salvo. Mas Jesus lhes respondeu dizendo, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou seja, Deus consegue fazer uma obra na vida de um rico, e esse rico se converter a Cristo, mesmo sendo rico. Ou seja, para os homens é impossível ver um rico ou conduzir um rico ao reino dos céus, mas o Espírito Santo pode conduzir um rico ao reino dos céus. E aí eu vou comentar com você algo muito interessante sobre esta fala de Jesus, que é o seguinte. Os estudiosos dizem que na cidade de Jerusalém, na cidade antiga de Jerusalém, era toda murada, tinha um muro em volta de toda a cidade. E em volta, nesses muros que estavam em volta da cidade, tinham portas, tem que ter, porque uma cidade murada, se os muros não tiverem porta, como é que você entra e sai da cidade? Então Jerusalém tinha várias portas nos muros para entrar e sair da cidade. Uma dessas portas chamava-se Porta da Agulha. Porta da Agulha. Era uma porta pequena, baixa, uma porta baixa, pequenininha. Todas as demais portas eram grandes, dava para passar com folga, muita gente, mercadoria alta. Essa porta era baixa e pequena. E ela dava direto no mercado, na praça do mercado de Jerusalém. Então, quando um comerciante vinha trazer mercadoria para o mercado, e ele não queria dar volta e passar pelas portas grandes para entrar lá na cidade e levar lá na praça do mercado, ele cortava o caminho pela porta da agulha. Só que a porta da agulha, ela era baixa e meio estreita. E os camelos que estavam carregando as mercadorias, de modo normal, como eles caminhavam, eles não conseguiam passar pela porta. Então, o que o mercador fazia para fazer o camelo passar pela porta da agulha? Ele fazia o camelo se ajoelhar, aí diminuía a altura do camelo, ele amarrava uma corda na frente do camelo, alguém ia lá dentro, na porta do lado de lá da porta da agulha, e ficava puxando o camelo pela corda, pelo focinho, né? E uma outra pessoa ficava atrás do camelo, empurrando ele por trás, e o camelo passava pela porta da agulha, empurrado, arrastado, e entrava na porta, pela porta da agulha, entrava no pátio do mercado.
Então os estudiosos dizem que quando Jesus falou isso aqui, ele não estava se referindo a uma agulha de costura. Aquela agulha de costura que você passa a linha, porque aí é impossível um camelo passar no furo daquela agulha mesmo. Ele estava se referindo ao camelo passar pela porta da agulha. Quando ele disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ele estava se referindo a essa porta. O que ele disse? Em outras palavras, para que um rico entre no reino dos céus, primeiro o rico tem que se humilhar, ele tem que se ajoelhar, tem que se humilhar. Porque se um rico continuar na sua soberba, no seu orgulho, na sua vaidade, ele vai para o inferno. Não entra no céu. Porque Deus resiste ao soberbo e só dá sua graça aos humildes. Então um homem ou uma mulher rico, para entrar no reino dos céus, tem, primeira coisa, se humilhar. Tem que se tornar humilde. Com todo o dinheiro que tem, com toda a reputação que tem, com todos os acessos que tem, com todo o poder que tem, não importa quão dinheiro e quanto poder ele tem que ser humilde, tem que se humilhar. O ajoelhamento significa, seja humilde. Depois, ele tem que ter ajuda para entrar no reino dos céus, porque sozinho ele não dá conta. Tem que ter alguém puxando ele para frente e alguém empurrando ele por trás. Que é o que a gente vê. De verdade, todos nós que militamos no Evangelho sabemos que é muito difícil uma pessoa rica realmente se converter. Muito difícil, muito. Porque o rico, ele tem a tendência de confiar nas riquezas, infelizmente. O rico tem a tendência, em grande proporção, de fazer do dinheiro o seu Deus. Quando alguns deles se interessam por Jesus, e há ricos, homens ricos e mulheres ricas, que se interessam por Jesus, verdadeiramente, eles precisam ser ajudados por nós evangelistas, por nós pastores, por nós cristãos, e eles têm que aceitar essa ajuda. Vou contar aqui a experiência da minha esposa. A minha esposa evangelizou várias pessoas na vida dela, até hoje ela evangeliza, e uma dessas pessoas era uma pessoa rica, é ainda, porque está viva, é uma mulher rica, aqui da cidade de Lavras, e de nobre posição e de poder. E essa mulher aceitou ser evangelizada pela minha esposa, e a minha esposa a evangelizava. E, em determinado momento, essa mulher, ela apresentou uma enfermidade no ouvido. E a minha esposa disse assim, olha, veja Naamã, o sírio. Ele estava leproso e ele se humilhou e banhou-se 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. Eu vou te fazer uma proposta. Na minha casa tem uma pequena piscina, isso era o mês de junho ou julho, um frio terrível, um inverno terrível em Lavras. Na minha casa tem uma pequena piscina. Eu vou te desafiar para durante 7 dias, 6 horas da manhã, você ir na minha casa e eu junto com você vamos mergulhar naquela piscina fria durante 7 dias, uma vez a cada dia, 6 horas da manhã. Pois bem, essa senhora rica, de alta posição, de grande poder, ela fez isto. Durante 7 dias, ela ia à minha casa, 6 horas da manhã, tocava a campainha, minha esposa a recebia, iam as duas lá para a piscina, um frio terrível. A água parecia um bloco de gelo. As duas desciam a água, ela mergulhava e saía. Ela tinha um problema no ouvido sério. Durante 6 dias nada aconteceu. Mas ela não desistiu. O primeiro dia ela foi e não aconteceu nada. Continuou com o problema no ouvido, o ouvido dela tinha dores muito fortes. O segundo dia ela foi, nada aconteceu, continuou do mesmo jeito, dores muito fortes. Um frio terrível, dia após dia. Essa senhora foi humilde. Sabe o que aconteceu no 7º dia? Ela desceu as águas ali, junto com a minha esposa. Quando ela saiu, o ouvido dela estava completamente curado. Os médicos diziam que não tinha cura. Era uma dor lacinante. Ela foi completamente curada. Pouco tempo atrás nós nos encontramos com ela. E ela comenta isso. Nunca mais teve problema nos ouvidos. Foi completamente curada pelo poder de Cristo Jesus. É isso que eu me refiro. Uma pessoa rica pode ser salva se ela se humilhar e aceitar ser ajudada. Muito bem. Estamos vendo sobre o dinheiro. A Bíblia nunca fala que o dinheiro
é a raiz de todos os males. Erra quem fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nunca diz isso, nunca diz isso. Pelo contrário, o dinheiro, ele é neutro. Ele é neutro. Ele é igual a uma tesoura. Você pode usar uma tesoura para cortar um tecido e fazer uma roupa. Foi muito bem usada a tesoura. Ou alguém pode usar a tesoura para assassinar um outro ser humano. Foi mal usada a tesoura. O problema não é a tesoura, é a mão que está usando a tesoura. Da mesma forma, o problema não é o dinheiro, é o coração que usa o dinheiro. Esse é o problema. E a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O homem só pode ter dois deuses, ou o único e verdadeiro Deus, ou o dinheiro. Quando o homem e a mulher escolhem servir ao dinheiro, ter o dinheiro como seu Deus, então todos os males virão sobre este homem e esta mulher, e por meio desse homem e por meio dessa mulher. E muitos, nessa cobiça pelo dinheiro, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo continua dizendo: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas depositem a sua esperança em fé em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que os ricos pratiquem o bem, sejam ricos principalmente de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quando nós voltamos ao tema principal deste estudo, a igreja precisa de dinheiro? A resposta é não, se nós estamos pensando na igreja existir na sua natureza essencial. Porque a natureza essencial da igreja é que a igreja são pessoas, não são coisas. E a única coisa que o dinheiro pode comprar são coisas. O dinheiro não pode comprar pessoas, não pode comprar a fé, não pode comprar o amor, não pode comprar a devoção, não pode comprar a verdadeira amizade, não pode comprar a verdadeira comunhão, não pode comprar lealdade real e verdadeira, não pode comprar verdadeiras amizades, não pode comprar verdadeiro companheirismo cristão, verdadeira parceria para fazer a obra de Deus. Isso não pode comprar. Então a igreja não pode precisar de dinheiro, porque se ela precisasse de dinheiro para fazer e ser igreja, melhor dizendo, para ser igreja, nós teríamos que admitir que a igreja não é só pessoas, mas é também coisas. E Jesus não veio salvar coisas, ou libertar coisas, ou redimir coisas, ou ajuntar num só corpo as coisas que estavam dispersas. Não, ele veio fazer tudo isso para pessoas. Por isso a pessoa, para com Deus, é valorizada não pelo que ela tem, mas sim pelo que ela é. Porém, nós vemos que para que a obra da igreja, que é a grande comissão, seja feita, o dinheiro é útil, ele é bom, ele tem o seu valor. Nós vemos isso em 2 Coríntios. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, você vai ler o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto a respeito de dinheiro. Ele fala assim: também, irmãos da igreja de Corinto, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida para as igrejas da Macedônia. Corinto ficava na Grécia, na Acaia. Macedônia era do lado de lá do mar, outras igrejas estavam lá. Então Paulo está falando para a igreja de Corinto: olha, eu quero que vocês conheçam a graça de Deus que está operando lá das igrejas do lado de lá do mar. Porque no meio de muita prova de tribulação, estas igrejas lá da Macedônia manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles, das igrejas da Macedônia, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Está falando da parte material financeira. 3, porque eles, lá, os crentes das igrejas da Macedônia, mesmo sendo muito pobres,
Eu testemunho, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, os crentes lá da Macedônia se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Assistência aos santos era uma necessidade que Paulo estava ali vendo, e especialmente a igreja de Jerusalém naquela época estava passando por uma grande necessidade financeira, e Paulo estava fazendo coletas em dinheiro em outras igrejas para ajudar a igreja de Jerusalém. Isso pode ser aplicado de maneira mais ampla em qualquer igreja que está passando necessidade, por qualquer motivo que seja. E Paulo está elogiando as igrejas da Macedônia porque eles se dispuseram a investir financeiramente, mesmo sendo pobres. E mais, Paulo fala, eles pediram com muitos rogos, ou seja, pelo amor de Deus, me deixa ofertar. Pelo amor de Deus, me deixa ajudar com dinheiro. Eu sou pobre, mas eu quero pegar o pouco que eu tenho e repartir e investir na obra de Deus. Pelo amor de Deus, me deixa ajudar. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, quer dizer, que ajudassem financeiramente as igrejas que estão passando por necessidade, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, Paulo está falando assim, sabe por que eles queriam tanto ajudar financeiramente? Porque antes do dinheiro deles ser de Deus, eles eram de Deus. Eles, a pessoa deles era de Deus. Muito bonito isso. Você continua vendo aqui, em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo continuando a falar disso, no versículo 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia, onde está Corinto, está preparada desde o ano passado para ajudar, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Paulo está falando, o pessoal das outras igrejas sabe que vocês de Corinto estão ajuntando dinheiro para ajudar as outras igrejas há um bom tempo, e isso está estimulando muitíssimas pessoas, levando a igreja a crescer. A igreja de Jerusalém crescia também porque o povo de Jerusalém via que a igreja de Jerusalém investia recursos financeiros para a edificação da própria igreja. Produz crescimento. Contudo, enviei os irmãos aí para vocês em Corinto, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei convenientemente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, oferta em dinheiro, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Paulo, conhecendo o ser humano, sabendo que o ser humano às vezes fala e não faz, ele então mandou pessoas antes dele ir para Corinto, buscar lá as ofertas para ajudar as igrejas da Macedônia. Ele enviou alguns irmãos antes, para que esses irmãos fossem lá falando, olha, Paulo está vindo aí para pegar aquela oferta, viu? Paulo está vindo aí para pegar aquela oferta. Separa a oferta aí, não gasta ela não. Olha, não esqueçam de dar aquela oferta que vocês falaram que ia dar não, porque Paulo está vindo aí, provavelmente vai vir algum macedônio com ele. Ouvindo Paulo falar que vocês estão generosamente preparando ofertas para ajudar as igrejas da Macedônia. E chegando aqui em Corinto, vocês dão uma de João sem braço, que dinheiro mesmo, que oferta, nossa, não lembro, não esqueci, não tem nada ou quase nada. Vocês e Paulo vão ficar envergonhados, por isso que Paulo me mandou antes. Veja bem o zelo do apóstolo Paulo, conhecendo o ser humano, sabendo que o ser humano ele tem dificuldade na área financeira, até os crentes têm, não todos, mas alguns. Ele foi lá antes exortar a igreja de Corinto para não frustrar nem decepcionar as igrejas da Macedônia e o próprio Paulo e cumprirem a promessa que deram de que iriam ajudar. É isso que nós estamos vendo. Paulo continua dizendo, para animar mais ainda os crentes de Corinto, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, e Paulo está falando de dinheiro,
pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, Paulo está falando de dinheiro, com abundância também ceifará. Cada um contribua, Paulo está falando de dinheiro, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aqui é proposto um padrão para a igreja de Deus, para todas as igrejas de Deus. Nenhuma oferta é obrigatória. Ninguém na igreja de Cristo é obrigado a dar ofertas. É obrigado a dar valores X ou Y. Não se pode predeterminar qual é o valor da oferta das pessoas. Está errado, biblicamente, dizer assim, olha, você tem que dar R$100, ou R$1.000, ou R$5.000, ou R$50. Isso é antibíblico. A oferta na igreja é voluntária, é quanto a pessoa quiser dar, e se quiser dar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por obrigação, não com tristeza ou por necessidade, não por obrigação, porque foi imposto, não. Porque Deus ama a quem dá com alegria, a quem dá liberalmente. E aqui é importante a gente entender que nesse versículo, Deus ama quem dá com alegria, significa que Deus, quando vê em nós uma liberalidade, uma alegre liberalidade, uma alegre generosidade, Ele manifesta um especial amor com um coração assim. Porque esse é o coração dele, do próprio Deus. Ele deu o seu único filho. Generosamente, Ele deu o seu único filho. E Ele nos dá muito mais coisas junto com Cristo. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Paulo está falando de dinheiro. Que Deus pode fazer a gente abundar em toda graça financeira, a fim de que, tendo sempre, em tudo, inclusive finanças, ampla suficiência, ou seja, tranquilidade financeira. Deus quer isso para nós. Que uma vez que nós tenhamos tranquilidade financeira, nós sejamos superabundantes, ou seja, a gente use aquela tranquilidade financeira para a obra dele. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira financeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, a justiça de ajudar os necessitados, de investir na obra de Deus. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, ou seja, a oferta voluntária, com alegria, com generosidade, ela produz o retorno de enriquecimento. Cumpre-se Provérbios que diz, aquele que dá de beber será descedentado, aquele que rega será regado. Porque o serviço desta assistência aos santos não só supre a necessidade dos santos, mas também resulta em muitas graças a Deus, visto como na prova deste ministério, desta ministração, de investir financeiramente na obra de Deus, os crentes glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, e graças a Deus pelo seu dom inefável. Então aí está claramente estabelecido na Bíblia que o dinheiro, os recursos financeiros, as instalações físicas, a estrutura física, equipamentos, instrumentos, ministérios sustentados, funcionários, que tudo isso é feito funcionar pelo recurso financeiro. Isto promove o crescimento do reino de Deus. Então nós vamos concluir dizendo assim, a igreja de Cristo não precisa de dinheiro na sua essência, mas ela pode usar o dinheiro grandemente e eficazmente para a propagação do Evangelho. E se o dinheiro é usado na propagação do Evangelho de Cristo na terra, ele está sendo usado da melhor maneira possível que o dinheiro pode ser usado. Não está errado pela Bíblia você usar o seu dinheiro para lazer, para sua família, para seus projetos pessoais. Só não deve usar o seu dinheiro para o pecado. Mas aquilo que é investido na sua família, em projetos pessoais virtuosos, não está errado. Mas o melhor uso possível do dinheiro é na obra de Deus.
É o evangelho pregado, propagado, sustentado, financiado, sponsorado, fomentado. É o melhor uso possível. Então, a igreja não precisa de dinheiro, mas a igreja quer levar o evangelho a toda a terra e a todo homem e mulher. E para isso o dinheiro será necessário. Então, se a igreja quiser crescer, ela vai ter uma estrutura física, uma maneira de administrar, de recolher dízimos e ofertas, dinheiro, para a sua expansão e para a manutenção do evangelho na terra. Sobre dízimos e ofertas, quero finalizar dizendo o seguinte. Ofertas, nós vimos na Bíblia, é voluntário e não há percentuais, não há obrigatoriedade, cada um contribui segundo tiver proposto no coração, pode ser mais de 10%, menos de 10%, pode ser um mês sim, outro mês não, pode ser todo mês, toda semana, todo dia, ou pode passar 6 meses sem dar oferta. Não há na Bíblia nenhum referencial objetivo sobre ofertas. Há pouco tempo atrás eu li uma notícia no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, que a dona do McDonald's, é uma mulher, uma senhora, provavelmente a herdeira, a viúva do dono, ela deu uma oferta para uma igreja evangélica nos Estados Unidos. Isso tem, acredito eu, 7 ou 8 anos atrás. Eu vi a notícia no Estado de São Paulo. Estava lá o nome dela, me esqueci agora. Mas a dona do McDonald's, pelo menos era 7 ou 8 anos atrás, a dona do McDonald's, ela deu uma oferta para uma igreja dos Estados Unidos. Sabe o valor da oferta dela? Ela deu uma oferta de $1 bilhão. Foi a oferta dela. 1 bilhão. Não é 1 milhão, não. 1 milhão já seria muito dinheiro. É $1 bilhão. Ela deu uma oferta de $1 bilhão para uma igreja nos Estados Unidos. É uma mulher que voluntariamente fez isso, porque quis fazer isso. Provavelmente é uma mulher cristã. Não tem percentual, isso pode ser mais do que o dízimo dela, menos do que o dízimo dela, não sei. Não importa, a oferta é quanto quiser se dar. O dono da Caterpillar, na verdade, o criador da empresa Caterpillar, a Caterpillar era a maior empresa de máquinas pesadas do mundo. Não sei se ainda é. O fundador da Caterpillar, que se chamava Caterpillar, ele era crente em Jesus Cristo. E ele dizia o seguinte: eu não vou dar 10% para Deus. Não vou dar 10% para Deus. Porque se eu der 10% para Deus, eu fico com 90%. Não. Eu vou dar 90% para Deus e eu vou ficar com 10%. O Caterpillar, ele dava, todo mês, 90% da renda dele para a igreja. 90%. Então, as pessoas decidem o que vão fazer com suas ofertas. E dízimo. Dízimo é uma conta que a gente faz. Dízimo é 10%. Não tem jeito de falar que eu sou dizimista se eu dou 9%. 9,9%. Não, dízimo é 10%. É obrigatório para a igreja? Para os judeus é. O judeu que está na lei de Moisés tem que ser dizimista e não tem negócio. É um dos 603 mandamentos. Se ele não for dizimista, ele é pecador. Ponto final. Ele é obrigado. E o cristão é obrigado? Nós sabemos que não. Porque se o dízimo fosse obrigatório para o cristão, a salvação do cristão seria pelo dízimo e não só pela fé. E nós sabemos que um dos fundamentos da fé cristã é que a salvação é de graça pela nossa fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ponto final, não há conversa. Uma pessoa, um cristão que não é dizimista, ele não perderá sua salvação, ele não deixará de ter sua salvação. Por que então alguns cristãos são dizimistas? Por causa de uma coisa que Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 1. Se você for para 1 Timóteo capítulo 1, você vai ver uma palavra de Paulo que ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, versos 8. 1 Timóteo 1, 8. Sabemos, porém, que a lei de Deus é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Paulo está falando da lei de Moisés, está falando para os cristãos.
Paulo escreve a Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, para cristãos no Novo Testamento. Você pode usar a lei de Moisés se você fizer um uso legítimo da lei de Moisés. E ele dá pelo menos dois exemplos aqui na Bíblia de como você usa a lei de Moisés de modo legítimo. Um exemplo está em Efésios capítulo 6, verso de 1 a 3, quando Paulo repete o quinto mandamento da lei de Deus, do decálogo, lá da lei de Moisés, que diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo pegou um mandamento da lei de Moisés, que é o quinto mandamento, da lei de Moisés, trouxe para o contexto cristão, pegou aquele mandamento e falou: obedeçam, porque vocês vão receber a promessa desse mandamento que Deus deu para Israel. Igreja, se você obedecer o mandamento de Israel, você, igreja, recebe a bênção que Israel recebe. Se alguém falar, mas não, isso aí é uma lei moral, é obrigatório, então eu vou dar o exemplo de uma lei cerimonial. Estou usando aqui a terminologia adventista, como os adventistas fazem. Os adventistas dividem a lei de Deus em lei moral e cerimonial. A Bíblia não faz isso. Não existe essa divisão na Bíblia. Mas eu vou usar aqui didaticamente. Alguém poderia dizer, não, mas honrar pai e mãe é uma lei moral, permanece válido para a igreja, para os cristãos do Novo Testamento. Então eu vou usar uma lei cerimonial. 1 Coríntios 9, nós estávamos lendo 2 Coríntios 9, né? Agora vamos ler 1 Coríntios 9. A mesma igreja que recebeu aquela orientação sobre a parte financeira de Paulo, recebe uma outra orientação na parte financeira. 1 Coríntios 9, capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo fala assim, a partir do verso 6. Ou somente eu, Paulo e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei de Moisés? Paulo está falando para uma igreja cristã, no Novo Testamento, falando para cristãos na Nova Aliança. Ele está aqui buscando um mandamento da lei de Moisés, e é um mandamento da lei cerimonial, não é da lei moral. E repete o mandamento dizendo assim no versículo 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Mandamento de lei cerimonial. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós, apóstolos, pregadores do evangelho, que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Maior medida. Paulo usou um mandamento da lei de Moisés, cerimonial, e disse, igreja, viva esse mandamento. Você pode pegar esse mandamento lá da lei de Moisés e você praticá-lo. E esse mandamento é válido para você, igreja, e a obediência a esse mandamento produzirá os resultados desse mandamento que produzia para Israel, vai produzir para você também. Isso é o uso legítimo da lei. O uso legítimo da lei é quando nós tomamos um mandamento da lei de Moisés, que não é obrigatório para nós, porque a nossa aliança não é a aliança mosaica, a nossa aliança é a superior aliança, a nova e superior aliança, a nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Nós vamos lá na lei de Moisés, que é a aliança mosaica, que é menor que a nossa, é menos poderosa, é menos excelente. Nós pegamos um mandamento lá, com promessa, ou uma promessa, e nós pegamos aquele mandamento e ou promessa e trazemos para nós, será válido para nós da mesma medida que é para com Israel, porque a nossa aliança é superior. Isso é o uso legítimo da lei, é isso que Paulo fala a Timóteo. Sabemos que a lei é boa para nós cristãos, não é só para Israel. E nós cristãos podemos usar a lei de Moisés se fizermos isso de modo legítimo. O que é um modo legítimo? É trazer um mandamento para dentro da nova aliança, praticá-lo, e aí nós receberemos a bênção dele. É assim que entra o dízimo. É por isso que alguns cristãos praticam o dízimo. O dízimo não é obrigatório. O dízimo é uma aliança que você faz com Deus ou não faz. Você que decide.
Se você falar, eu não quero ser dizimista, ok, irmão, ok, irmã, você continuará salvo, terá as bênçãos gerais do Evangelho. Você só não terá as bênçãos do dizimista. Isso você não vai ter. Quais são as bênçãos do dizimista? São 5, né? Primeira bênção do dizimista, ele pode fazer prova de Deus nas coisas materiais. Segunda bênção, Deus abre as janelas do céu sobre ele e derrama a bênção sem medida. Terceira bênção, Deus repreende o devorador por sua causa. Quarta bênção, Deus faz com que seu trabalho seja produtivo. Quinta bênção, as pessoas vão ver que você é feliz e abençoado. Essas 5 bênçãos, se você não é dizimista, você não terá. Não terá. Será salvo, está a caminho do céu, tem intimidade com Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, é salvo, tem pecados perdoados, o Espírito Santo habita em você, vai ter dons espirituais, mas a bênção do dízimo você não vai ter, porque só o dizimista tem. Só o dizimista pode fazer prova de Deus nos dízimos, claro, óbvio. Só o dizimista vai ver Deus abrindo janelas do céu nos momentos de crise terrível. Deus vai, por causa do dízimo, abençoar a pessoa de maneira diferente. Por causa da aliança que você tem com Deus em dar dízimos na igreja, Deus vai repreender o devorador na sua vida, vai fazer o seu trabalho ser produtivo, a sua vida no campo não será estéril, e você pode fazer prova disso. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, puxa vida, eu vejo que as coisas dão certo para você, você é feliz. Deus prometeu isso aos dizimistas. Se você quer estas 5 bênçãos na sua vida, se você quer, além de ser salvo, também ser abençoado com essas 5 bênçãos, só tem um jeito, ser dizimista. Faça aliança com Deus do dízimo, faça o pacto do dízimo, faça o voto do dízimo entre você e Deus. Não é entre você e os homens, é entre você e Deus. E Deus sabe se você é dizimista fiel ou não, e você sabe também. E o diabo sabe também. Porque o dizimista fiel, ele é fiel. Eu sou dizimista fiel há 37 anos. E eu já fiz prova de Deus várias vezes no dízimo. E nunca falhou. E não falha. O nosso coração é firme porque sabe quem Deus é. Deus é fiel. E se Ele prometeu, Ele faz. Ele move céus e terra. Ele mexe aqui, mexe ali. E Ele te abençoa. No dízimo que você entrega. Então, claramente, você é obrigado a ser dizimista como cristão? Não. Você é obrigado a ser dizimista na IBCL? Não. Não é obrigado. Ah, eu quero ir para a IBCL, mas não quero ser dizimista. Então venha para a IBCL e não seja dizimista, não há problema. Nós não vamos julgar você por isso. Só saiba você que, como não dizimista, você não poderá fazer de Deus a prova e não terá, portanto, essas 5 bênçãos do dizimista. Mas se você for dizimista aqui na IBCL, você poderá fazer prova de Deus e viverá as bênçãos aqui de Malaquias capítulo 3, verso 10 em diante, que é a promessa e as bênçãos para o dizimista. Então está tudo muito claro. Acima de tudo, nós celebramos a salvação. Mesmo que a gente seja dizimista e ofertante na casa de Deus e veja a casa de Deus prosperando pelo nosso investimento financeiro e goste disso e se sinta realizado por isso, nós nunca vamos deixar o nosso coração ser contaminado pelo dinheiro. A nossa alegria está sempre na salvação, que não custa nem um centavo. Foi totalmente feita gratuitamente para nós, no alto preço e no alto custo do sacrifício do nosso Senhor Jesus, Filho de Deus. Esse então é o estudo. E nós queremos orar por isso, vamos orar? Pai Santo, Pai Nosso, Espírito Santo, aplica ao nosso coração essas verdades. E não deixa a gente de jeito nenhum ser adorador do dinheiro, adorador de mamon. Nós não adoramos as riquezas, nós não adoramos o dinheiro. O nosso Deus é o Senhor e só o Senhor é o nosso Deus e nada mais é Deus além do Senhor em nossa vida. E nós queremos usar todo o recurso financeiro que o Senhor nos der para o teu reino. Igreja, família, projetos sociais que honrem o nome de Jesus. Esse é o nosso propósito. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.